Olá pessoal, essa então agora a nossa segunda aula. Vamos definir função polinomial do segundo grau e algumas características, principalmente esboço de gráficos, ok? Muito bem, a definição da função polinomial do segundo grau. Função polinomial do segundo grau é qualquer função f de reais em reais. Vamos recordar aí da parte inicial de função. O primeiro conjunto será o domínio, o segundo conjunto, o contradomínio. O domínio, os valores de x, e o contradomínio, os valores de y, ou da função. Dada por uma lei da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Podemos pensar no f de x igual a y, onde a, b e c são também números reais, e o a diferente de zero. Então, notem que domínio reais contra domínio reais, que é valores relacionados a x e a y, ou a função de x. Agora, a, b e c são também números reais, podendo ser racionais, irracionais. E por que motivos o a tem que ser diferente de zero? O a tem que ser diferente de zero porque zero vezes, se o a for zero, zero vezes x ao quadrado, essa parte some, dá zero, e aí a função não é mais quadrática, é uma função afim, porque ela é polinomial do primeiro grau, vai ficar só bx mais c. Muito bem, vamos pegar aqui outros exemplos. G de x igual a, podemos pegar um a racional, podemos pegar um b, um número inteiro, por exemplo, 8x menos meio. Pegando aqui outros exemplos, nada impede de pegar números irracionais. Por exemplo, raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 7 terços de x, suponhamos aqui mais π. Temos também exemplos de função que são funções que têm termos aí, não tem todos os termos a, b e c, pode ser aí uma função incompleta. Por exemplo, t de x igual, o a sempre tem que existir. Vamos pensar em menos 1/5 de x ao quadrado, mais, por exemplo, raiz cúbica de 7 vezes x. Então, pegamos aí uma função incompleta. Está faltando o c. Poderíamos pegar também funções que não têm b. Por exemplo, y igual a 7 terços x2 menos raiz quadrada de 3. Veja que não tem o b. O b é o número, é o coeficiente que multiplica o x. E aqui ele faltou, é 0 vezes x. Está aí então alguns exemplos de função polinomial do segundo grau. Tranquilo? Muito bem. Partiremos agora para a construção de um gráfico. Obviamente sem ainda os pontos principais. Só um esboço do gráfico para a gente identificar o comportamento dele. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola, podendo esta ter concavidade para cima ou para baixo. Vamos pegar um exemplo bem simples, f de x igual a x ao quadrado. Podemos pensar em y igual a x ao quadrado. Vamos atribuir alguns valores para x, mas cuidado, nem sempre essa forma resolve ou constrói todos os gráficos, porque às vezes a gente pega só parte da parábola que ainda não chegou no vértice, e aí você não consegue fazer aí a construção desse gráfico perfeito. Então, vamos pegar esse exemplo aqui como menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2, pontos simétricos de x. Vamos substituir na função, no lugar do x, vamos atribuir os valores que a gente colocou. Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, mais 4. Menos 1, quando x for menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, mais 1. Quando x for 0, 0 ao quadrado, 0. Quando x for 1, 1 ao quadrado, 1. E finalmente, quando x for 2, 2 ao quadrado, 4. Uma observação que eu sempre passo para os meus alunos, e vocês
vão identificar que realmente existe uma fala, às vezes errada, e a gente faz corretamente. Por exemplo, se eu falo 7 à terceira, cuidado, não é 7 vezes 7 3 vezes, é 7 vezes 7 multiplicado aí 2 vezes. Eu multiplico por 7 2 vezes, veja, 7 vezes 7 a primeira vez e a segunda vez está aqui. Porque senão, quanto que é 3 ao quadrado? Será que é 3 vezes 3 duas vezes? Não, é 3 vezes 3 uma única vez. Isso é muito importante, a fala tem que ser também coerente. A gente não vai errar essa questão. Agora, se você quiser falar 3 ao quadrado, são dois fatores iguais a 3. 7 à terceira, aí sim são 3 fatores iguais a 7. Agora, não podemos falar que 7 à terceira é 7 vezes 7, 3 vezes. Eu multiplico por 7 duas vezes apenas. Aqui é a primeira, e depois o resultado eu multiplico novamente a segunda. Só uma característica, um detalhe, não vamos utilizar isso na construção do nosso gráfico, mas é importante no desenvolvimento do nosso raciocínio quando a gente for entrar nas funções exponenciais. Muito bem, vamos construir agora o gráfico. Menos 2 e 4. Menos 2 para x e 4 para y. O encontro aí das retas paralelas aos eixos me dá o ponto. Menos 2 e 4. Vamos agora para menos 1 e 1. Menos 1 é x e 1 y. O encontro me dá esse ponto. 0 e 0. Está aqui na origem. 1 e 1. 1 para x e 1 para y. Está aqui o ponto. E finalmente 2 e 4. 2 para x e 4 para y. Está aqui o ponto. Então a gente já pode construir o gráfico da seguinte forma. É uma parábola que tem concavidade para cima. Por quê? Porque o A vale 1. O A valendo 1, o A é positivo, sempre a concavidade é voltada para cima. Ok? Mas repito, você não pode sempre pegar esses valores de x e achar que vai resolver todos os gráficos, vai construir todos os gráficos. Não é dessa forma. Mais na frente a gente vai construir gráficos usando os pontos principais. Ok? Muito bem. Vamos pegar um segundo exemplo, já com A negativo. Então aqui nós já sabemos que essa parábola terá concavidade para baixo. Vamos colocar aqui y igual a menos 2 vezes x ao quadrado. Vamos pegar os mesmos pontos. Para esses dois exemplos, esses pontos, esses números que eu atribuí a x é suficiente, mas em outros tipos, outro tipo de função, esses pontos talvez não seja suficiente para a construção do gráfico. E a gente vai ver isso na sequência. Vamos pegar aqui menos 2, menos 1, 0, mais 1 e 2. Quando o x for menos 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 mais 4 vezes menos 2, menos 8. Se o x vale menos 1 ao quadrado, eu sempre faço a potência primeiro. Vai dar menos 1 vezes menos 1 mais 1 vezes menos 2, menos 2. X igual a 0, 0 ao quadrado é 0 vezes menos 2, 0. Quando x for 1, 1 ao quadrado 1 vezes menos 2, menos 2. Quando x é 2, 2 ao quadrado 4, 4 vezes menos 2, menos 8. Já podemos construir esse esboço do gráfico. Quando x for menos 2, o y menos 8. Então, menos 2, y menos 8. O encontro se dá aqui embaixo. Muito bem. Menos 1 e menos 2. Menos 1 é x, menos 2 é y. Esse é o ponto. 0 e 0, ou seja, na origem. 0 para x, 0 para y. 1 e menos 2. 1 e menos 2. E finalmente 2 e menos 8. 2 é x e menos 8 é y. Já temos aqui o comportamento do gráfico.
é uma parábola que tem concavidade para baixo, já que o A é negativo. Tranquilo? Muito bem, vamos finalizar agora com a análise da mudança só do A e ver o comportamento do gráfico. Veremos o que está acontecendo, se ele está aproximando mais do eixo X ou se ele está afastando. Vamos pegar como referência essa função f de x igual a 1x2. A gente fez esse gráfico no início. Então o gráfico f de x igual a x2 está aqui. É esse em azul. Quando o x é 1, o y é 1. Quando o x é 2, o y vai dar 4. A gente já fez esse gráfico. A ideia agora é o seguinte, a gente vai pegar um segundo gráfico, onde a gente vai multiplicar o A por 2. Toda vez que a gente multiplica o A por 2, tem que ser esse gráfico da forma ax ao quadrado, múltiplo de função incompleta. Multiplicando por 2, o gráfico vai aproximar do eixo y. Então está aqui o gráfico G. Vamos mostrar daqui a pouquinho por que isso acontece. Vamos pegar agora o gráfico H de x. O que a gente está fazendo? Pegamos esse como referência, vou multiplicar o A por 5. O que vai acontecer? O gráfico vai ficar cada vez mais próximo do eixo y. E aí, esse vai ser o gráfico da função h. Curiosidade é quando a gente faz agora a modificação para um número que é entre 0 e 1. Só estou multiplicando por números positivos. Se eu multiplico aqui por números negativos, a parábola vai deixar de ter concavidade para cima e passa a ter concavidade para baixo. Então, multiplicando aqui por 1/3, vai acontecer o contrário. O gráfico vai afastar aqui do eixo y. Então, esse é o gráfico da função P. Vamos explicar o motivo pela qual isso acontece. Vamos pegar aqui o ponto 1 para x. Quando aqui o x é 1 na função f, 1 ao quadrado é 1. Então vamos pegar aqui a função f de azul. Se a gente pegar agora o mesmo 1 para x, vou atribuir o valor 1 para x em todas as funções, para a gente identificar esse comportamento. Se o x for 1 aqui, 1 ao quadrado é 1 vezes 2, 2. Então, quando o x é 1, na função verde, que é a função g, já vai dar 2. Ou seja, ela vai ficar mais próxima aqui do eixo y e mais acima. Vamos pegar agora para x igual a 1 nessa função h. 1 ao quadrado, 1 vezes 5, 5. Então, quando o x é 1, o y é 5. Notem que vai ficando cada vez mais alto e mais próximo do eixo y. Na verdade, essa distância aqui é bem maior do que essas aqui anteriores. E ele vai ficando cada vez, o gráfico vai ficando cada vez mais próximo do eixo y. Finalmente, quando eu pego aqui 1/3 de x ao quadrado, a função p de x, quando x for 1, 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1/3. Aqui eu vou ter 1/3. Então, ela vai ficar um pouco mais abaixo aqui no eixo y, por isso que ela vai abrir. Se você pegar x igual a 2 e atribuir a qualquer uma dessas funções, você vai identificar de fato que esse fenômeno está acontecendo. Lembrando que eu peguei aqui função do tipo a x ao quadrado. E esse a, um número positivo, como referência 1. E aí multipliquei por 2, multipliquei por 5. E aqui diferente, multipliquei por um número entre 0 e 1, 1/3. Multiplicando sempre por números maiores do que 1, a gente vai ter sempre um gráfico aproximando do eixo y. Multiplicando por números entre 0 e 1, a gente vai ter ele sempre afastando. Seria bom que a gente fizesse isso em um recurso do GeoGebra. E a gente vai tentar mostrar isso quando a gente avançar nos conteúdos. E aí, facilmente, com a função deslizante, a gente vai obter essas situações. Perfeito?
Para finalizar a nossa aula, vamos fazer agora ao contrário. Vamos pegar agora uma função que tenha o a negativo. Função da forma y igual também a x ao quadrado, mas agora esse a, um número negativo. Então nós vamos ter a função f, que é a nossa função como referência, e à medida que a gente vai utilizando aqui a multiplicação por 2, menos 1 vezes 2 dá menos 2x2. Então a função g ela vai aproximar do eixo y. Então o comportamento é exatamente o mesmo. Lembrando que eu só posso multiplicar por número maior do que 1. Até aqui o menos 5. Veja que no menos 5 eu estou multiplicando por 5. Menos 1 vezes 5, menos 5. E essa vai ser a função que vai aproximando ainda mais do eixo y. É a função h. Agora, se a gente multiplicar por um número que está entre 0 e 1, ou seja, 1/3, aí sim a função vai afastar do eixo y. Então essa é a função p. Então o comportamento é o mesmo, lembrando que a gente está multiplicando por números positivos, ora entre 0 e 1, que é esse caso aqui, ora números maiores do que 1. A gente nunca vai mudar a concavidade da parábola. Então esse é o comportamento dos gráficos e a gente vai ver isso quando a gente obter aí informações mais precisas, né, usando tecnologia eletrônica, ou seja, o software do GeoGebra, e a gente vai usar a função deslizante, a gente vai realmente visualizar o que realmente está acontecendo. Mas já fiz aqui uma apresentação mostrando o comportamento desses gráficos à medida que a gente faz essas modificações com o coeficiente A. Ok? Com isso a gente finaliza essa nossa segunda aula. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.